Começo com essa. Um outro, né, paralelo para o psicopompo, além do Hermes, é o Mercúrio também, né? Que aparece também na alquimia como esse elemento, um dos principais aí que vai dissolver os elementos. É que Mercúrio é Hermes, aquele com as asas nos pés, um mensageiro em ação. A comunicação em via aberta para nos manter alerta para tudo que se desperta com o viver entre os mundos de dentro e os mundos de fora a fora. Via aberta entre o mundo meu e o mundo seu, o eu e o outro eu. Hermes, bem ativo, mexendo aqui e ali, brincando com a sensatez, deixando-nos um pouco mais amigos daquela que por vezes é chamada de loucura, a que bagunça tudo e muitas vezes traz a cura ou a resposta. A contradição de Hermes é que ele faz bagunça sim, mas em sua bagunça organiza. É que organizar só é possível se a gente tirar do lugar o que está fora do lugar. Faz sentido? Hermes é assim, circulador das andanças, muda a cor das agitadas e das crianças, pluraliza as singularidades, singulariza o plural, confunde na sua cabeça o que é certo e o que é normal. Nada mal, Mercúrio, nada mal. Boa tua brincadeira que mistura doce com sal. Eu sigo aprendendo contigo que nunca nada é igual. Se por enquanto tudo parece normal, espera só então para ver o final. Então, nessa escrita, né, eu pego alguns aspectos, né, desse Hermes, desse psicopompo, que tem essa coisa de brincar, né, com a nossa... Brincar no sentido, assim, de brincar com a nossa consciência, de enganar, né? Assim, o que a gente acha que está certo, ele engana, ele traz uma outra coisa, ele tem essa coisa, né, de às vezes fazer a gente se perder para a gente se encontrar, né? O que parece mal e depois se torna o que é bom, né? Essa coisa que o Jung traz para a gente quando ele fala que onde está o nosso medo está o nosso desafio também. Então, às vezes, exatamente o que a gente está fugindo é para onde a gente tem que ir. Eu acho que Hermes ajuda nesse caminho, né? Esse psicopompo vai ajudar a gente a encontrar com essas questões da nossa vida que a gente precisa encontrar. A outra... Quer falar alguma coisa, Alice? Ou eu vou direto? Não, eu estou anotando só. Quarta é dia de Mercúrio. Mercúrio curiou. Mercúrio curioso da vida. Tudo sabe, sem tudo revelar. Para achar, tem que buscar. Para descobrir, tem que andar pela via da vida. É que a vida só se revela assim, na troca. Troca de caminho, de jeito, de pé. No desvio. Noite e dia, longe e perto, dança. O que era errado vira certo. E o que era certeza vira a mesa. Virou. É assim que Mercúrio no mundo entrou. Dissolveu o que era verdade e te deixou à vontade até com o que antes era mentira. Da sua certeza te tira. Mas como assim o jogo vira? Será que era certeza mesmo? Gargalhada. Feito 1º de abril, abriu. E quem antes te viu, te conhece agora? O lado de dentro vem para fora. E agora? É mentira ou é verdade? Ri e chora porque não para de se descobrir. Não para. E dá-lhe brincadeira certeira. Mercúrio ensina brincando enquanto desce a ladeira te levando para o breu. Leva a gente para o lado não conhecido. Lá onde a gente se acha quando vai para a beira. Precipício? Mercúrio transforma precipício em preço propício a se pagar pela loucura. E cura, cura sim, cura. Ensina para mim que gente que sabe demais da verdade só se acha depois que se perde. E para ganhar você, para encontrar você, você tem sim o que perder. Troca. Aquele bonito maior tomou o capo dela ontem. Quando nós vamos comprar mais capo, agora não tem. Opa, tem um microfone aí aberto. Depois tem que ir no mercado, amor. Depois. Não é, esse não tem banana, não. E o rato, Simone, eu acho que você pode fechar Simone. todos os microfones. Você pode fechar todos os microfones. Ah, eu esse não tem banana. Mas você não gosta de banana, amor? Só amassada com leitinho. Lu, será que tu consegue, Lu? Dói? Ele quer um pouco. Não gosto de feijão nem de É aqui, ó, Duarte Antônio. Ô, Lu, será que tu consegue, Lu? Quem não gosta de feijoada não é um bom brasileiro. Eu consegui. Ai, ai.
Então, aqui é troca, né? Para ganhar você, para encontrar você, você tem sim o que perder. Às vezes são essas nossas certezas, as certezas do ego, que a gente conversou um pouquinho lá na aula hoje, né, professor? É troca. Liberdade, ousadia e coragem se fazem guia na viagem. Salve todos os seres que encontram seu caminho da vida à morte. Sagrada travessia. Do erro à sorte, do azar à lida de transformar e a alegria de ver ser o que parecia que nunca seria. Porque o que antes era verdade, agora é mentira. E o que era mentira se tornou coragem. E foi ele quem abriu. Mercúrio curiou. Um sopro para quem a loucura curou. Essa é a segunda poesia, né? E tem a terceira e última que eu selecionei para trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês. Deixa eu ver se está certo. Isso aqui. Isso. Hermes, o saber envolvido em todas as transformações. O psicopompo, aquele que conduz a alma à consciência da existência. O poderoso que faz a ponte entre o que há entre o céu e a terra. O que traz à luz o que nas trevas está e ensina, e abre caminho, e deixa passar, e brinca com a gente. Caso a gente tente se enganar, é ele quem engana, e ensina e ama. Com ele, a vida é feita de transformação, mudança e andança. Sua ação transforma, e nosso coração agradece, porque uma coisa vira outra, e assim segue nossa evolução. A morte pode ser a nossa sorte de lembrar que há limites para as coisas, e o mistério sagrado sempre será maior que o saber conquistado. Portanto, deve ser vivida cada etapa no seu tempo. Libertem as amarras do momento. O caminho se abre quando se mergulha. Dissolver a rigidez e dar a vez ao que surge pela eficiência da fluidez. E todo medo poderá ser enfrentado se houver coragem. Assim, o amor pode acontecer, e o que precisar morrer, vai morrer, mas a vida sempre vai acontecer. Essa é a terceira poesia que eu selecionei, pensando aí também em Hermes, o que é 3 vezes, né? No Trismegisto também, pensei nessa tríade das 3 poesias, e trazer esses aspectos, né? Essas poesias condensando um pouco dessas características. E trouxe essa parte para comentar, né? Assim, quais são essas características principais desse psicopompo, né? Ele é esse mensageiro, ele que traz a mensagem, e não do jeito do ego, não do jeito da consciência, né? Ele traz a mensagem do jeito que ele achar que vai tocar, do jeito que ele achar que vai chegar a mensagem. Então, ele tem essa coisa de esconder e revelar ao mesmo tempo, tanto que ele também está envolvido em todas as sabedorias mais ocultas, né? Essas ciências também que precisa centrar, olhar com calma, estudar, deixar tocar, né? Não é óbvio, você não está lendo ali o óbvio, ele não é óbvio. Ele é o guardião dos sonhos também, então ele faz parte essa regência dessa linguagem dos sonhos, né? Que está falando para a gente através de imagem, através de símbolos, ele não está falando o óbvio. Ele faz essa ponte entre a consciência e o inconsciente. Ele escapa a qualquer definição que eu queira definir, então ele não é definível, a gente fala dele, mas ele tem também muitas características. Então ele traz também esse aspecto nosso de alguma forma que não pode ser definido, que está sempre passeando entre aqui e o ali. Ele é veloz, ele é esperto, ele é muito rápido, ele está envolvido em todos os ganhos e perdas também. Então ele fala muito sobre esse ganhar e esse perder, ganhar uma coisa, né? Ter que perder uma coisa para ganhar outra. E a gente encontra com isso muito na nossa jornada, tanto pessoal quanto na jornada dos nossos pacientes, né? Quanto é necessário abrir mão de algumas coisas e às vezes nem, mesmo sem a gente querer, a gente precisa abrir mão de algumas coisas para que outras cheguem, né? E ele também está relacionado com o mercúrio alquímico, né? Que faz essa função de dissolver. E aí no livro do Gustavo Barcelos, quando ele relaciona o Hermes com a Hestia, né? Ele fala que o Hermes é o mercúrio enquanto a Hestia é o sal. Então, enquanto o Hermes dissolve, né? O solveto coagula. Enquanto o Hermes dissolve, Mercúrio dissolve, a Hestia traz esse sal, essa coisa fixa, o que vai permanecer, o que vai se manter. Então, eles trabalham juntos sobre esse aspecto, né? Então, para finalizar, né, tem uma frase aqui que eu acho interessante, que eu também peguei desse livro, que diz que nunca o caminho é reto, não é direto, não pode ser uma linha reta. Achar-se não é simples, né? Então, a gente precisa sempre, né, dessas dobras, dessas viradas, essa coisa que eu acho que está muito envolvida também com esse arquétipo do psicopompo. Ele traz esse aspecto também de aprender pelos enganos, né? Então, muitas vezes a gente acha que a gente errou, que a gente se enganou,
E nisso vem um grande aprendizado, assim, que traz coisas essenciais para a nossa vida. Esse aspecto do se perder para se encontrar também, né? Então ele faz a gente às vezes se perder, porque às vezes o que a gente acha que a gente quer não é o que o nosso self de verdade quer, né? E aí, por algum motivo, a gente está às vezes identificado com uma coisa e ele faz com que aquilo caia para que a gente encontre o verdadeiro significado que está por trás, né? E aí tem esse fato aí, né, que nas histórias de Hermes, uma das primeiras coisas que se conta é que ele rouba, né, ele pega os rebanhos, uma parte do rebanho de Apolo, que é esse deus que representa a consciência, né, a visão, aquele que está vendo a luz, enquanto ele vai dar essa enganada, né? Então ele consegue roubar, consegue enganar a consciência. Então ele é muito astuto, né? Muito esperto, muito rápido, muito veloz. Quando viu, já foi. E aí nisso tem toda a coisa também, né? Que ele, nessa história toda, ele pega a tartaruga, ele faz a lira, depois ele vai dar para Apolo. E eu me identifiquei muito com isso, porque, enfim, como vocês sabem aí, né? Eu sou muito envolvida com a música, com a poesia. E aí, quando eu comecei a conversar aí com essa história do Hermes, né? Que surgiu muito no meu processo terapêutico. Estou muito grata, inclusive a Genilda está aqui, minha psicóloga, que me acompanhou durante vários anos aí no meu processo de forma profunda. Sou muito grata e me incentivou também a trazer até esse aspecto da poesia, né, para a própria apresentação, por que não? E é isso, gente. Essa é a minha apresentação, né? É uma frase que ficou muito forte para mim, é o estar em casa no próprio caminho. É uma das coisas que o Psicopompo me ensina enquanto Hermes. É isso. Então, só um pouquinho, deixa eu ver meu microfone. Ah, tá ligado. Obrigada. Aplausos para a Anabea. Como sempre, a poesia nos encantando, né, gente? Uma coisa que a poesia toca num lugar que não tem teoria que vá, né, a esse lugar. E quando se fala de psicopompo, realmente é esse Deus que nos carrega, né? Nos transpõe, nos transporta para esse outro lugar. E a Anabea estava falando, eu pensei, né, o quanto é importante, pelas poesias que ela trouxe, aceitar as mudanças e andanças, né? E gerar movimento nesse lugar mais parado que nós estamos. E eu fiquei me perguntando, e talvez no debate a gente possa falar um pouquinho, o papel de Hermes nesse momento de pandemia, que nós estamos todo mundo com círculos estritamente fechados, muitos dentro de casa, né, os que podem ainda, né? E que papel é esse que esse psicopompo pode nos fazer tantas andanças nesse lugar de tão poucos metros quadrados, né? E se nós estamos com Estia, que é esse lugar da fixação, do sal, da experiência, nós também temos que invocar, então, né, esse Hermes para o movimento saudável da psique, que é a alma não aceita a estagnação, né? Então, obrigada, Anabea, mais uma vez. Então, eu chamo Arthur para sua apresentação, Arthur Luckmann Nogueira Braga. O título do Arthur é o seguinte: Processo de individuação como processo de socialização. Acontecimentos sociais, guerras e o autoexperimento em Jung. Contigo, Arthur, a palavra. Olá a todos, boa tarde. Eu também queria compartilhar os slides, então tem como alguém... Ana, você passa o comando de host para o Arthur? Os 3 pontinhos em cima. Gente, eu fiz uns slides, eu já peço desculpa de saída, porque eu acho que eu coloquei muitas citações lá, não vai dar tempo de eu ler tudo. É Mas 15 só minutos para... mais ou menos, né, Arthur, que a gente se organiza, tá? É só para ter a linha de raciocínio mesmo. Tá bom. Ok. Tá todo mundo vendo? Tá escura a tela. Ah, sim, agora deu. Então, bom, o título é esse que a Nice citou, né? Eu coloquei como um mote, né? O abalo de nosso mundo e o abalo de nossa consciência são uma e a mesma coisa. E um tema que eu acho que vai sempre perseguir aí
é esse mote do Jung também, né? Essa sacralidade do Filemão e a penitência de Fausto, né? O sacrifício de Fausto. Bom, o Jung, quando ele estava produzindo o Livro Vermelho, né? Quando ele estava fazendo as próprias elaborações dele, isso foi mais ou menos quando estava iniciando a guerra. E acaba que esse contexto foi um contexto que estava influenciando muito o pensamento do Jung, né? E isso acaba aparecendo nas fantasias dele. Então ele dizia aí de uma cumplicidade interior, né, com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele dizia que estamos tomando parte em cada assassinato. O que acontece no coletivo está também acontecendo dentro de nós, né? O Chandazani comenta que há uma corresponsabilidade com o que está acontecendo no mundo e o problema é como reconhecer isso. Então, as fantasias e as elaborações que o Jung estava fazendo no Livro Vermelho, né, o que deixa claro aqui, é que não era uma questão puramente pessoal. Ou seja, ele estava entrando em contato com aquelas imagens, elaborando aqueles sonhos e, de alguma forma, também estava se envolvendo com questões coletivas, né? E uma das questões que ele mais se envolveu no Livro Vermelho foi os mortos. E a gente poderia entender os mortos como personagens, né? Assim como ele via o Mercúrio como uma personificação do inconsciente, a gente poderia entender os mortos como a personificação da história da humanidade, né? Ou o espírito da profundeza, aparece como esse personagem também no Livro Vermelho, né? Ou a número 2. Então, isso tudo fica, às vezes, um pouco mesclado, assim, né? Quer dizer, a gente pode ver os mortos também como aquilo que foi calado, né? É como se ele quisesse dar voz àquilo que está sendo calado. É interessante que os mortos no Livro Vermelho, às vezes, aparecem como aqueles que não tiveram uma vida completa. E é como se ele dá voz a esses mortos, ele dar voz àquilo que ficou incompleto, né? Uma busca de integração, né? De integridade. Bom, e quando no começo do Livro Vermelho, né, ele fala, né? Ele estava lá numa questão buscando uma linguagem adequada para expressar tudo aquilo que ele já estava experimentando, né? E vivendo. E ele opta pela imagem como um modo de lidar com esses conflitos coletivos, inclusive, né? E aí tem um momento que ele fala, né? Precisei de um sinal visível que me mostrasse que o espírito da profundeza em mim é também ao mesmo tempo o senhor da profundeza do que acontece no mundo, né? Então, só para deixar claro, né? Tem uma tensão aí entre o espírito da profundeza e o espírito dessa época, né? É uma tensão que acontecer que a gente vai tentar explorar aqui. Mas quando ele pede esse sinal do que acontece na profundeza do mundo também, em outubro de 1913, que é o começo, né, quando ele está começando a elaborar esse livro, em uma viagem, em pleno dia, teve uma visão de 2 horas, onde viu um dilúvio gigantesco que encobriu todos os países nórdicos e baixos entre o Mar do Norte e os Alpes, estendia-se da Inglaterra até a Rússia, das costas do Mar do Norte até quase os Alpes, e viu ondas amarelas, os destroços flutuando e a morte de incontáveis milhares. Ou seja, 1 ano antes da Primeira Guerra Mundial, o Jung estava tendo esse tipo de visão que envolvia questões que estava prestes a acontecer e que envolvia toda a Europa e o mundo, né? E uma voz em seguida disse a ele, né? Observe bem, é totalmente real e assim será. Não podes desesperar por isso. Ou seja, ele estava vendo isso tudo e ainda não podia desesperar, né?
Aí eu listei aqui uma série de visões que ele teve, que talvez não seja o caso de ler, mas só para citar o tanto de visão que ele está tendo entre 1913 e 1914, envolvendo questões coletivas, né? Questões sociais, questões de conflitos, né? E que estava influenciando ele na sua própria elaboração, né? E aí, quando estourou a guerra, né, ele escreveu uma carta para o Mircea Eliade, e ele fala: agora eu estava certo de que nenhuma esquizofrenia me ameaçava. Entendi que meus sonhos e minhas visões vieram até mim do subsolo do inconsciente coletivo. O que ficou para eu fazer agora era aprofundar e validar essa descoberta. E é isso que eu tenho tentado fazer há 40 anos. Neste momento, afirma Chandazani, né? Jung considerou que sua fantasia tinha mostrado não o que acontecia a ele, mas à Europa. Em outras palavras, de que era uma precognição de um evento coletivo, aquilo que ele depois iria chamar de sonho grande. Ou seja, ele estava com medo de ser uma questão pessoal, né? Em outro momento, depois ele fala, né, que muitas das questões, às vezes, que os pacientes trazem, não é tão pessoal assim. Tem questões que são coletivas, que é difícil de reconhecê-las quando isso acontece, né? Acho que ele escreve isso no Memórias. Ele escreve isso num dia que ele estava fazendo uma palestra sobre esquizofrenia e ele dizia que ele não sabia se era ele que estava falando dele mesmo ou sobre esse tema, né? Bom, eu não vou ler isso, mas e aqui é o Jung. Eu peguei 2 trechos do Jung falando sobre a atmosfera que ele estava vivendo nessa época de guerra. Por isso eu coloquei aí o ser aí do Jung, né? Quer dizer, o ser aí é o quê, né? É esse momento em que ele estava vivendo, né? Que momento é esse que ele estava vivendo? E, claro, cada época tem um ser aí, né? Cada época tem um seu momento, né? É óbvio que isso faz pensar o nosso momento, né? Mas o momento que o Jung estava vivendo era um momento de muitas projeções, de muitos conflitos, de um culpando o outro, né? Tem, nessa citação de baixo, ele fala aqui no meio, né? Quando a metade da humanidade está sem razão, cada pessoa está em plena, pela metade sem razão. Por isso é uma divisão em sua própria alma. Ou seja, o Jung começou a perceber que todos estavam buscando a sua própria culpar esse outro, seja ele os alemães, os ingleses, os franceses, os russos, né? Mas ninguém estava vendo em si essa metade partida, né? E isso aqui está no livro vermelho também, né? O espírito dessa época é a tua medida. Ou seja, qual que é o nosso ponto de partida, né? Eu estou entendendo assim, né? Quando ele escreve isso, nosso ponto de partida é esse ambiente que a gente está vivendo, né? E no caso do Jung, partido. E isso nos leva também a uma elaboração que o próprio Jung faz sobre a modernidade, né? Quer dizer, em um momento ele fala: o espírito dessa época condenou-nos à precipitação. O futuro é velho, o passado é jovem. Bom, eu coloquei aqui umas citações do Jung falando do que é modernidade, né? Mas eu acho que isso se resume nessa frase: o futuro é velho, o passado é jovem, que ele fala no livro vermelho também, né? O futuro é velho na medida em que a gente repete ele o tempo inteiro. Ou seja, quando a gente não aprende com as catástrofes, com as guerras, com o que está acontecendo, a gente acaba repetindo esse passado, né? Aquilo que não é elaborado, ele se repete. Por isso o futuro é velho. E o passado é jovem porque a gente está desconectado com as raízes. Então a modernidade, assim, em suma, para o Jung, tem muito a ver com essa desconexão com as raízes, com a história,
né? Então é uma consciência sempre ali no presente e sempre buscando o novo, né? Uma das imagens que o Jung usa para descrever a modernidade é também o Fausto do Goethe, né? Porque o Fausto é essa figura que está sempre desejando, sempre insatisfeito, e o Filemon aí a gente pode interpretar como essa psique, né, acompanhando ele. E tem uma passagem muito marcante para o Jung, que quando o Fausto manda destruir a casa do Filemon e da esposa dele. O Filemon e a esposa eram dois velhinhos, que na história, não dá tempo de contar, mas o fato é que são, na história mítica, esses dois velhinhos recebem Zeus e Hermes. Ou seja, são pessoas que recebem os deuses. E o Fausto manda destruir exatamente essa casa deles, mostrando a atitude, digamos aí, da ego-consciência frente ao inconsciente, né? O Jung cita essa aqui no Freud, né? Tá aí no penúltimo frasezinho que eu coloco, né? O Freud colocou na Interpretações dos Sonhos a atitude do homem moderno, né? Se eu não posso dobrar os deuses do Olimpo, pelo menos vou fazer o Arqueronte balançar. Depois o Jung comenta, né? Os deuses que queremos destronar são os ídolos e os valores de nosso mundo consciente. Ou seja, os deuses que a gente fica destronando, que o homem moderno destrona, eles estão tão vivos quanto antes, mas atuando de outras formas, né? E depende da atitude da consciência, né? De como o inconsciente se manifesta, né? Bem, então, quer dizer, essa crise da modernidade foi experimentada pessoalmente pelo Jung, né? Ou seja, o Jung estava buscando uma atitude de consciência que tivesse essa reconexão com as raízes, né? Eu gostei muito desse trecho final que ele fala, né? Enquanto não é reconhecido como tal o quê? Né? Essa arrogância do Fausto, né? Um problema coletivo toma sempre a forma pessoal e provoca ocasionalmente a ilusão de uma certa desordem no domínio da psique pessoal. Efetivamente, tais perturbações ocorrem na esfera pessoal, mas não são necessariamente primárias, são secundárias e decorrem de uma mudança desfavorável do clima social. Nesse caso, portanto, não se deve procurar a causa da perturbação no ambiente pessoal, mas sim na situação coletiva. A psicoterapia ainda não levou em conta suficientemente essa circunstância. Então, o Jung, diante dessas guerras, começa a fazer elaborações consigo mesmo. E as primeiras imagens que a gente vê no Livro Vermelho são bem sombrias, né? São bem envolvendo o Jung lidando com esse inconsciente, né? E uma passagem que é marcante, paradigmática, né? É quando ele mata o Siegfried, que é esse herói. E o que representa o Siegfried? Né? Uma atitude de consciência muito ligada à vontade. Por isso ele fala, né? Onde há uma vontade, há um caminho. Eu acho que era um ditado da época lá entre os alemães, que mostra uma prepotência, né? E então o Jung fala isso, né? Que o Siegfried representava isso, e era preciso isto, o que eu também quiser. Mas tal coisa não era mais possível. O sonho mostrava que a atitude encarnada por Siegfried, o herói, não correspondia mais a mim mesmo. Por esse motivo, foi necessário que ele sucumbisse. Então, ele sonha que mata o Siegfried. Ele está acompanhado aqui no sonho de um homem primitivo, ele diz, né? E ele mata Siegfried, quer dizer, ele estava matando uma atitude coletiva, de uma imposição da própria vontade, né? Depois ele vai interpretando dessa maneira.
Outra atitude, né, que era da época era essa, né? Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Então imagina uma consciência com medo, assustada, né? E ela acaba sendo ao mesmo tempo agressiva, bélica, né? Essa era a atitude do Siegfried. E por isso ele tinha que matar essa atitude, como ele fez, né? E ele estava fazendo isso com ele mesmo, né? Arthur, vamos ter Oi. que ir para o encerramento, tá? Tu podia organizar um pouquinho, que nosso tempo, Tá, infelizmente, também coube a mim esse papel, Arthur. tudo bem. Não, eu vou pro final. Mas assim, Tá bom. o que eu quis falar no final das contas, né? Uhum. Que a questão, eu acho, que o Jung foi elaborando com a questão das guerras, é que ele viu ali uma desconexão, uma falta de saber lidar do ser humano com os instintos e uma perda da linguagem dos instintos. Então, quando o Jung mata Siegfried, quando o Jung se conecta a uma culpa coletiva ligado ao Fausto matando Filemon, todas essas experiências que ele estava passando, era uma maneira dele buscar uma outra atitude para lidar com o inconsciente. A guerra foi fruto, penso Jung, né, de uma aposta apenas na consciência, de uma consciência representada pelo Siegfried, de um herói que quer controlar a natureza. E o Jung está falando assim, olha, o inconsciente não é o inimigo, o inconsciente não é um demônio, né? A questão é como lidamos com ele. Se a gente o reprime, ele reage também nos reprimindo. Se a gente começa a conversar com ele, então a gente começa a passar por perigos, é perigoso lidar com o inconsciente, mas ele não vai ser um inimigo, né? Já é um estabelecimento de um diálogo. E aí, para encerrar, eu gostei muito dessa citação dele, né? Que essa primeira, que ele fala que a parte doente, seja do paciente, seja da sociedade, podemos dizer, não tem que ser destruída, né? Aí ele fala, nossa tarefa não é destruir, mas cercar de cuidados e alimentar o broto que quer crescer até tornar-se finalmente capaz de desempenhar o seu papel dentro da totalidade da alma, né? Então, o nosso papel é cuidar dessa parte, mesmo que ela aparentemente seja errada, seja ilusória, né? E uma outra frase que eu gostei quer dizer, a gente pode resumir o processo de individuação como essa questão, né? Como nessa situação concreta em que estamos, né? A humanidade realiza-se da melhor maneira possível em mim, nesse sujeito, né? Como podemos, quer dizer, o parâmetro não está no ego, né? Mas em como nós podemos nos realizar, nos tornar apto da melhor maneira possível para a situação em que vivemos, né? Bom, enfim, é mais ou menos essas as ideias, gente. Só é claro que fui correndo, mas é isso. Tá bom, obrigada, Arthur. Realmente o trabalho tá muito... O trabalho está muito completo, eu que li todo o trabalho, consegui ver, mas com certeza eu acho que é o nosso projeto liberar esse trabalho para as pessoas terem acesso, né, no trabalho como um todo e poderem ler, participar então de uma maneira mais intensa da elaboração desses trabalhos de vocês, tá? A gente vai ver com a Áurea e o pessoal meu do Instituto como é que a gente vai poder disponibilizar esses trabalhos então em alguma plataforma nossa, tá bom? E obrigada, Arthur, e eu já aqui pensando também na nossa pandemia, né, trazendo todo esse momento de guerra, de medos, e o que está acontecendo no nosso universo onírico e no nosso universo pessoal, né, nas nossas casas. E aí me chama muita atenção a questão da modernidade para Jung, que tu traz, né, que ele falando então que modernidade para ele é estar nas raízes, é estar no presente.
né? E que a gente consiga, nesse tempo de confinamento, dentro de casa, com tantas modificações e desafios que a gente está precisando passar, né? Imagina comemorar os aniversários à distância, não poder abraçar, não poder viajar, não poder estar junto e, ao mesmo tempo, ter o grande privilégio de poder estar junto nessa nova modalidade, né? Então, que a gente não faça velho o nosso futuro, porque quando a gente chegar nesse nosso novo futuro, que a gente tenha se modificado nesse tempo, né? Lidando com os nossos instintos, com a nossa natureza, né? Com o nosso psicopompo, com a nossa éstia, realmente que é a deusa, né? Da fixação, a deusa da experiência. Então, obrigada, Arthur. Obrigada mesmo. Tomara que a gente tenha um tempinho para discutir um pouco, tu poder fazer um pouquinho mais das tuas ideias. E também para mim ficou esse papel, né? Que é meio complicadinho, que é interromper, fazer o Cronos chegar ali, né? Então, para terminar, então, nossa última colaboração com o João Otávio Maia Leal de Souza. E o João, então, fez um trabalho que ele chamou Opus Alquímica, analista ao encontro do alquimista. Né? Ele faz uma contraparte, vendo a psicologia analítica, né, como realmente uma contraparte da alquimia, né, que é o que o Jung traz. E então o João faz essa relação, um trabalho bem interessante, que é a relação da alquimia com a psicologia analítica. Tá bom, João, contigo. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de, porque a Ana Bea vai me dar um pequeno auxílio aí, porque eu estou sem computador. Então, é ela que vai disponibilizar o meu slide aí enquanto eu falo. Se ela puder compartilhar. Aí eu vou te avisando, tá, Ana? Quando for para passar. Então, gente, o meu objetivo, na verdade, ele foi bem específico, né, dentro desse tema da alquimia, como uma referência para compreender a psicoterapia. E, assim, antes de explicar o objetivo do meu artigo, eu queria iniciar com essa fala aqui, né, de que o alquimista, na tentativa de iluminar a face oculta e desconhecida da matéria, ele acabava projetando o seu próprio inconsciente sobre essas trevas que ele tentava iluminar com o seu conhecimento. Então, dentro daquele contexto da Idade Média, né, como nós ainda não tínhamos, enquanto humanidade, um acesso a todo esse conhecimento científico sobre a natureza dos átomos, né, da matéria, dos elementos químicos, então, segundo Jung, o próprio alquimista, diante daquele desconhecido, acabava projetando o seu próprio inconsciente, tentando compreender aquilo que ele estava tentando desvendar e estudar. De certa maneira, para o Jung, os próprios alquimistas não tinham consciência disso. Mas a ideia fundamental é que aquela riqueza simbólica das imagens alquímicas representava muito mais a natureza psíquica do alquimista do que a matéria em si, né? Aquela matéria e os elementos que ele manipulava naqueles experimentos alquímicos. Dessa forma, a alquimia se tornou uma valiosa referência para a psicoterapia, pelo fato de que as suas imagens concretizam as experiências de transformação vividas no processo terapêutico, oferecendo uma espécie de anatomia do processo de individuação. Você pode passar para a próxima imagem, Ana? Então, essa relação entre psicologia e alquimia. No entanto, eu estou querendo abordar aqui no meu artigo alguns outros aspectos importantes. Por quê? Dentro dessa perspectiva da alquimia como uma anatomia do processo de individuação e da psicoterapia, quando a gente pensa, por exemplo, nas operações alquímicas, né, como a calcinatio, a solútil, falando sobre processos psicológicos, ou então aquelas fases alquímicas como a nigredo, a albedo e a rubedo, estão falando do processo psíquico em si. Só que uma da minha pouca leitura que eu fiz sobre alquimia, que é um estudo muito profundo dentro da psicologia analítica, eu percebi que a alquimia também poderia contribuir para pensar outros aspectos, além do próprio processo psicológico. E lendo o livro do Edinger sobre anatomia da psique, uma das coisas que me chamou a atenção
foi pensar também a alquimia, né, através da alquimia, a formação do analista e a relação terapêutica, por exemplo, e não só o processo psicológico em si. Então, nessas leituras eu encontrei alguns textos, né, muito interessantes falando como era o processo iniciático do alquimista. Você pode passar também para o próximo slide, Ana, né? E de como esse processo de iniciação do alquimista também serve como uma referência para pensar o processo de formação do analista, né? E eu fiz algumas leituras que eu julguei assim muito interessante. Então, trazendo um pouco essa visão do que era a iniciação para um alquimista na época, algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, né, que a realização desse trabalho da Magnum Opus, que é a grande obra, esse trabalho ele implicava em um engajamento com as profundas experiências com o próprio inconsciente, que é uma dimensão da vida psicológica que se desdobra para além dessa esfera da racionalidade e desse território lógico e unilateral da consciência. Então, não adiantava o alquimista ele ser dotado de um conhecimento meramente teórico ou científico, né, dentro dos parâmetros da época, simplesmente com uma